Hoje a gente vai falar sobre trauma crânioencefálico, que é quando a criança cai e bate a cabeça. Muitas dúvidas surgem nesse momento, não é mesmo? Será que eu tenho que levar a criança para o hospital? Será que precisa fazer raio-x? Será que a criança pode dormir? E é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, começando, quando que eu devo levar a criança para avaliação médica? A primeira indicação são crianças abaixo de 2 anos de idade. Essas crianças, elas têm a cabeça mais molinha, os ossos ainda não são totalmente grudados e por isso essas crianças têm que ter uma atenção maior. Outras situações depende da energia dessa queda, ou seja, a energia envolvida, a colisão foi muito grande, foi de uma altura muito grande, então por isso eu vou ler aqui algumas situações em que essas crianças precisam ser examinadas. Então a queda da criança menor de 3 meses de idade, essas crianças têm que ter mais atenção ainda, porque elas são mais frágeis ainda, tá? Queda de mais de 1 metro de altura para crianças abaixo de 2 anos de idade e mais de 1,5 metro nas crianças acima de 2 anos. Então, assim, essas camas box de hoje em dia geralmente tem mais ou menos 1 metro de altura, né? E é de onde mais frequentemente essas crianças caem. Então, só para vocês terem uma noção. Queda de mais de 4 degraus de escada, acidente com bicicleta sem capacete, acidente com carro e com vítimas, perda da consciência por mais de 1 minuto após a queda, presença de galos na cabeça, aqueles galos que se formam depois que a criança cai, principalmente nas regiões das têmporas, que é aqui do lado e atrás da cabeça. Os vômitos, a dor de cabeça e o sono são sinais importantes? E eu te digo que depende. Começando pelos vômitos. Se acontecem mais do que 5 vezes em 1 hora, essa criança deve ser avaliada. Por quê? Porque é bem comum e esperado que as crianças vomitem depois que caia e bate a cabeça. Mas se isso acontece, uma atenção maior deve ser reservada para essa criança. Número 2, a cefaleia, que é a dor de cabeça, é importante? Também depende. Se é uma dor muito forte, que vai só aumentando, você dá um analgésico comum, como dipirona, paracetamol e não melhora nadinha, é importante e essa criança também tem que ser avaliada. O sono também depende, porque se é uma sonolência leve, é esperado. A criança que cai, ela geralmente chora mais e pelo próprio estresse da queda, já é esperado que essa criança durma mais um pouquinho do que o habitual. Mas se você tem dificuldade para acordar essa criança, você chama e ela não responde, ela mal abre o olho, então essa criança também tem que ser avaliada. Uma dúvida que é muito frequente também é: o raio-x de crânio é sempre necessário? E eu te digo que não, e quase nunca é necessário, a não ser que tenha uma indicação muito específica daquela situação que aconteceu. Por quê? Quando a criança bate a cabeça, a nossa preocupação é que tenha algum sangramento lá dentro. Se tem esse tipo de sangramento, primeiramente ela vai manifestar, esse sangramento vai se manifestar com algumas dessas situações de alarme que eu falei para vocês e outras que eu vou falar mais para frente. Então, quando é necessário, a gente faz, não é o raio-x de crânio, é a tomografia computadorizada de crânio. A gente faz todas as vezes que a criança cai? Não. E por quê? Porque esse exame é um exame que tem muita radiação. Outro detalhe é que a criança precisa ficar paradinha, então se é uma criança que não entende muito bem ainda a situação, a gente precisa sedar e tudo isso tem riscos. Então a gente só pede esse tipo de exame quando realmente tem sinais de alarme. E qual é o período que você deve se preocupar mais? As primeiras 6 horas são sempre as mais importantes. É por isso que quando você vai no hospital, geralmente o médico te deixa em observação por 6 horas, ou melhor, deixa a criança em observação, né? Então, se nada aconteceu em 6 horas, pode acontecer nas próximas horas, mas o período de maior perigo, em que você tem que ficar mais de olho na criança, são nas próximas 24 horas
pós-queda. Se não aconteceu nada em 24 horas, é bem improvável que vá acontecer depois. Então eu vou resumir para vocês aqui as indicações de levar no hospital e também os sinais que vocês devem ficar mais atentos. Então, crianças menores de 3 meses, tem que ficar bem atento a essas crianças e obrigatoriamente ir ao hospital. Sangramento pelo ouvido ou pelo nariz, a perda de consciência por mais de 1 minuto. E por que por mais de 1 minuto, gente? Porque quando a criança cai, também é esperado que ela possa ficar ali com um pouquinho de moleza e até chegar a perder um pouco da consciência nesse período. Mas a perda de consciência que realmente preocupa é a perda maior de 1 minuto. Dificuldade para acordar a criança, que eu já comentei. Uma irritação quanto ao comportamento em excesso, fora do habitual dessa criança. Vômitos persistentes, como eu disse, mais de 5 em 1 hora. Galos na cabeça. Dificuldade para mexer membros, ou seja, dificuldade para mexer braços ou pernas, dificuldade para andar ou qualquer coisa parecida com isso. Um acidente envolvendo grande energia, como por exemplo, uma colisão de carro com outro carro, de carro com outra moto. Esses são os sinais que você deve saber quando sua criança bater a cabeça ou cair de algum lugar. Você já é inscrito aqui? Não se esqueça de se inscrever para você ficar bem atualizado com todas essas informações. Tchau e até o próximo!